Olá a todos, como estão? Eu vou agora iniciar a leitura, mas de início eu vou mostrar as considerações iniciais da, do canal. Aqui, tá bem rápido, hoje vai ser a parte 10, tá? Esse seguinte livro aqui, só para relembrar, tá? E vamos iniciar a leitura, ok? Vamos lá. Em Pedra do Dragão, a rainha viúva Vicênia se tornara magra e frágil, e a carne se derretera de seus ossos. A rainha Lissa também continuava na ilha, com o filho Jaeres e a filha Alissane, onde eram prisioneiros em todos os propósitos. O príncipe Viserys e o filho mais velho ainda vivo de Anes e Alissa foi convocado por sua graça a comparecer à corte. Um rapaz promissor de 15 anos, amado pelo povo. Viserys se tornou escudeiro do rei, seguido permanentemente por um cavaleiro da guarda real, para mantê-lo afastado de complôs e traições. Por um breve período, em 44 DC, parecia que o rei viria receber o filho que ele já desejava tão desesperadamente. A rainha Alice anunciou que estava grávida, e a corte celebrou. O grande mestre Desmond confinou sua graça à cama conforme sua barriga crescia e se encarregou de seus cuidados. Com a assistência de duas septãs, uma parteira e as irmãs da rainha, Jane e Hannah. Michael insistiu em suas outras esposas também servissem a rainha grávida. No entanto, na terceira lua do confinamento, a senhora Alice começou a sangrar profusamente e perdeu a criança. Quando o rei Maegor foi ver o natimorto, ficou horrorizado ao descobrir que o menino era um monstro, com membros retorcidos, uma cabeça gigantesca e sem olhos. Isso não pode ser meu filho, bradou ele angustiado. Seu luto então deu lugar à fúria, e ele ordenou a execução imediata da parteira e das septãs que haviam se encarregado do cuidado da rainha e também do grande mestre Daemon, poupando apenas as irmãs de Alice. Caramba, gente, não era culpa nenhuma delas, nenhum desse povo. Isso que é gente que fica no poder dá essas loucuras. Dizem que Maegor estava sentado no trono de ferro, com a cabeça do grande mestre nas mãos quando a rainha Tiana foi lhe dizer que ele havia sido enganado. A criança não era de seu sangue. Ao ver a rainha Ceres voltar à corte idosa, amargurada e infértil, Alice Arroy começaram a temer que sofreria mesmo assim se não desse um filho ao rei. Então recorreram ao Senhor, pai dela, a, a mão do rei. Nas noites que o rei partilhava a cama com a rainha Ceres ou com a rainha Tiana, Lucas Arway enviava homens à cama da filha para fecundá-la. Maegor se recusou a acreditar. Ele jogou a cabeça do grande mestre em Tiana e declarou que ela era uma bruxa ciumenta e estéril. Ariãs não mentem, respondeu a senhora dos segredos, e entregou ao rei uma lista. Escritos ali estavam o nome de 20 homens que supostamente teriam fornecido suas sementes à rainha Alice. Homens velhos e jovens, belos e feios, cavaleiros e escudeiros, senhores e criados, e até cavalariços e ferreiros e cantores. Aparentemente, a mão do rei havia aberto bastante o leque. Os homens tinham apenas uma qualidade em comum. Todos eram homens de comprovada potência e pais de filhos saudáveis. Sob tortura, todos exceto dois confessaram. Um, pai de 12, e ainda tinham o ouro que o Lord Alroy pagara por seus serviços. O interrogatório foi conduzido rapidamente e, em segredo, então, Lord Arway e a rainha Alice só se deram conta da suspeita do rei
quando a guarda real avançou contra eles. Arrastada da cama, a rainha Alice viu as irmãs serem mortas diante de si, quando tentaram protegê-la. Seu pai, examinando a torre da mão, foi empurrado do terraço para ser estatelado nas pedras abaixo. Os filhos, irmãos e sobrinhos de Arwen também foram levados, arremessados contra as estacas no fundo do fosso seco em torno da fortaleza de Maegor. Alguns levaram horas para morrer. O simplório Horus Orwell agonizou por dias. Os 20 nomes da lista da rainha Tiana logo se juntaram a eles, e mais uma dúzia de homens, mencionados pelos primeiros 20. A pior morte foi reservada à própria rainha Alice, que foi cedida a sua irmã e esposa Tiana para sofrer. De sua morte não falaremos, pois há coisas que melhor seria que fossem enterradas e esquecidas. Basta dizer que sua morte se estendeu por quase uma quinzena e que o próprio Maegor esteve presente no começo ao fim, para testemunhar sua agonia. Após a morte, o corpo da rainha foi esquartejado em 7 partes e seus pedaços foram cravados em estacas acima dos 7 portões da cidade, onde permaneceram até apodrecer. Caramba, naquele tempo era bem... Naquele tempo era bem terrível, né? As coisas. O próprio rei Maegor saiu do Porto Real, reunindo um contingente forte de cavaleiros e homens de armas, para marchar contra Arrel e completar a destruição da casa Arwen. O grande castelo junto ao Olho de Deus tinha uma leve guarnição, e o castelão, um sobrinho do Lorde Lucas, e o primo da falecida rainha. Abriu os portões ao ver a aproximação do rei. A rendição não o salvou. Sua graça passou toda a guarnição na espada, assim como qualquer homem, mulher e criança que ele acreditasse ter uma gota sequer do sangue Arwen. Em seguida, marchou para a vila dos Lord Arwen no tridente e repetiu o feito. Após todo o derramamento de sangue, o povo começou a dizer que Arwen estava amaldiçoado, pois todas as casas nobres que foram agraciadas com o castelo haviam sofrido um fim terrível e sangrento. No entanto, muitos homens ambiciosos do rei desejavam a poderosa sede de Arryn Negro, com suas vastas e férteis terras. Tanto que o rei Maegor se cansou das insistências e decretou que Arryn iria para o mais forte de todos. E assim, 23 cavaleiros a serviço do rei lutaram com espada e massa e lança nas ruas sangrentas de vila do Lord Arwen. Sir Wayton Towers emergiu vitorioso, e Maegor o nomeou o Senhor de Arryn. Mas o combate havia sido cruento. O Sir Walter não viveu tempo suficiente para disputar o título, morrendo em decorrência de seus ferimentos, depois de uma quinzena. Arryn então passou ao filho mais velho dele. Seus domínios, porém, foram muito reduzidos, pois o rei concedeu a vila do Lord Arwen ao Lord Otto Butterwell e o restante das propriedades dos Arwen ao Lord Daenon Derry. Olha, eu vou fazer uma observação. Haja nome nesse livro. Como é que eu vou conseguir memorizar esses nomes dessas pessoas? Memorizar assim. Que são muitos personagens. São personagens até demais, né? Mas, como acho que o autor devia colocar aos poucos esse livro. Acho que dava pra fazer um... Acho que ele foi muito rápido nessas histórias, assim, né? Podia ser um pouquinho menos ligeiro, né, nisso daí. Mas eu acho que ele queria andar com a história bem rápido, assim, botar nomes de pessoas. Podia ser diminuir um pouquinho mais, né? Mas acho que ele quis abrir o leque e ficou assim, tanto de personagens que a gente nem vai lembrar depois. Mas vamos continuando a leitura aqui.
Quando Meigo enfim voltou ao Porto Real para se sentar mais uma vez no trono de ferro, foi informado de que sua mãe, a rainha Vicênia, tinha morrido. Ademais, na confusão que se seguiu à morte da rainha viúva, a rainha Alice e seus filhos haviam fugido de Pedra do Dragão, com os dragões Vermitor e Assáprata. Ninguém sabia dizer para onde. Eles chegaram até mesmo a roubar a irmã Sombria durante a fuga. Sua graça deu ordem para que o corpo da mãe fosse queimado e os ossos e as cinzas sepultados ao lado dos restos do conquistador. Em seguida, mandou a guarda real capturar seu escudeiro, o príncipe Viserys. Acorrentem-no em uma sala negra e o interroguem vigorosamente, decretou Maegor. Perguntem aonde a mãe dele foi. Talvez ele não sabia, protestou Sr. Auerbach, o cavaleiro da guarda real de Maegor. Então deixem-no morrer, foi a famosa resposta do rei. Talvez a vadia compareça para o funeral. O príncipe Viserys não sabia onde sua mãe havia ido, nem quando Tiana de Pentos o trabalhou com suas artes negras. Depois de 9 dias de interrogatório, ele morreu. Seu corpo foi abandonado no pátio da Fortaleza Vermelha durante uma quinzena, por ordem do rei. Deixe que sua mãe venha buscá-lo, disse Maegor. Mas a rainha Lista nunca apareceu, e por fim sua graça entregou o sobrinho ao fogo. O príncipe tinha 15 anos quando foi morto, e fora muito amado tanto pelo povo comum quanto pelos nobres. O reino chorou por ele. Caramba, gente. O cara não teve nem dó do garoto. Em 45 DC, a construção da Fortaleza Vermelha finalmente foi concluída. O rei Maegor comemorou o término das obras e oferecendo um banquete aos construtores e homens que haviam trabalhado no castelo, enviando-lhes carroças cheias de vinho forte e acépipes. Depois procurem essa palavra e coloquem nos comentários aí o que é acépipes. Até que eu vou dar uma olhada aqui para ver o que eu acho que é. O que é acépipes? Prato delicado servido a abrir apetite, aperitivo e petisco. Ah tá, acépipes chama petisco. Ah tá, tá bom. Deixa eu começar. Em 45 DC, a construção da Fortaleza Vermelha finalmente foi concluída. O rei Maegor comemorou o término das obras, oferecendo um banquete aos construtores e homens que haviam trabalhado no castelo, enviando-lhes carroças cheias de vinho forte e assépsia, e prostitutas dos melhores bordéis da cidade. Os festejos duraram 3 dias. Depois os cavaleiros do rei avançaram e mataram todos os trabalhadores para eles jamais revelassem os segredos da Fortaleza Vermelha. Caramba, esse cara era um sanguinário. Seus ossos foram sepultados sob o castelo que eles haviam erigido. Caramba, mataram todo mundo. Pouco depois da conclusão do castelo, a rainha Cerise foi acometida subitamente de uma doença e faleceu. Correu pela corte o boato de que sua graça havia ofendido o rei com algum comentário mordaz. Então ele dera ordem para que Sir Owen lhe cortasse a língua. Dizem que a rainha resistira. Sir Owen perdera o controle da faca e a garganta da rainha fora cortada. Embora nunca tenha sido comprovada, essa história recebeu grande crédito na época. Contudo, hoje a maioria dos mestres acredita que tenha sido uma calúnia concebida pelos inimigos do rei para macular mais ainda sua reputação. Qualquer que fosse a verdade, a morte da primeira esposa de Maegor o deixou com uma única rainha, a pentoche Tiana de cabelos negros, coração negro, senhora das aranhas, odiada e temida por todos. Caramba. A última pedra mal fora firmada na Fortaleza Vermelha quando Maegor decretou que as ruínas de septo da memória fossem removidas do topo da colina de Rhaenys, junto com os ossos e as cinzas dos filhos do guerreiro que haviam morrido ali. Ele determinou que,
Em seu lugar seria erigido um vasto estábulo para dragões, feito de pedras, com um covil digno de Balerion, Vagar e seus descendentes. E assim começou a construção do Fosso dos Dragões. Talvez não fosse nenhuma surpresa a dificuldade de encontrar construtores, pedreiros e trabalhadores para o projeto. Foram tantos homens que recusaram que o rei acabou sendo obrigado a usar prisioneiros das masmorras da cidade como mão de obra, sob a supervisão de construtores trazidos de Mir e Volantes. No final do ano 45 d.C., o rei Meigo foi ao campo mais uma vez para continuar sua guerra contra os últimos renegados da fé militante, deixando a rainha Tiana no governo do Porto Real, junto com sua nova mão, o Lord Edward Celtigar. Na grande floresta ao sul da Água Negra, as forças do rei caçaram dezenas de pobres irmãos que haviam se refugiado ali, enviando vários à muralha e enforcando os que se recusaram a tomar o negro. A líder deles, a mulher conhecida como Jane Poole Bexiguenta, voltou a escapar do rei até enfim ser traída por 3 de seus seguidores, que foram recompensados com perdão real e títulos de cavalaria. 3 septões que viajaram com sua graça declararam que Jane Bexiguenta era uma bruxa, e Maegor deu a ordem para que ela fosse queimada viva em um campo à margem do Guaquevai. Quando chegou o dia definido para a execução, 300 seguidores dela, pobres irmãos e camponeses, emergiram da floresta para resgatá-la. Entretanto, o rei havia previsto essa ação, e seus homens estavam preparados para o ataque. A força de resgate foi cercada e massacrada. Um dos últimos a morrer foi o líder, ninguém menos que Sir Henry Hill, o cavaleiro andante bastardo que havia escapado da carnificina no Grande Delta 3 anos antes. Dessa vez ele não teve tanta sorte. No entanto, em outras partes do reino, a maré dos tempos havia começado a se virar contra o rei. Tanto os senhores quanto o povo comum haviam passado a desprezá-lo por suas muitas crueldades, e vários começaram a fornecer ajuda e consolo a seus inimigos. Septão Lua, o alto septão, exaltado pelos pobres irmãos em oposição ao homem de Vila Velha, que eles chamaram de Alto Lambibotas, transitava livremente pelas terras fluviais e pela campina, atraindo grandes multidões sempre que surgia dentre as florestas para pregar contra o rei. O território montanhoso ao norte de Dante Dourado era governado informalmente pelo Cachorro Vermelho, Sir Geoffrey Doggett, que proclamara a si mesmo grande capitão dos filhos guerreiros. Nem o rocheiro Casterly, nem o correiam pareciam inclinados a perseguir. Denis, o manco, e Silas, o maltrapilho, continuavam foragidos, e, aonde quer que fossem, o povo ajudava a protegê-los. Muitos cavaleiros e homens de armas enviados para levá-la à justiça desapareceram. Os conselheiros de Maegor estavam de acordo que já era mais do que na hora de ele obter uma nova esposa, mas eles divergiam quanto o que a esposa deveria ser. O grande mestre Bennifer sugeriu uma união com a orgulhosa e bela senhora de Tombastella, Clarice Dane, na esperança de desassociar de Dorne suas terras e sua casa. Alton Butterwell, mestre da moeda, ofereceu sua irmã viúva, uma mulher rotunda com 7 filhos. Mesmo reconhecendo que ela não era nenhuma beldade, ele defendeu que sua fertilidade fora comprovada para além de qualquer dúvida. Lord Celtica, a mão do rei, tinha 2 filhas donzelas jovens, respectivamente de 13 e 12 anos. Ele insistiu que o rei poderia escolher qualquer uma, ou se casar com as duas, se preferisse. Lord Valerian de Derivamarca recomendou que Maegor mandasse buscar sua sobrinha Raiena, a viúva de Aegon, o sem-coroa. Se a desposasse, Maegor poderia unir as pretensões de ambas, evitando que surgisse qualquer nova rebelião em torno dela e adquirindo uma refém contra qualquer complô de sua mãe,
a rainha Alissa fomentasse. O rei Maegor ouviu a todos um por vez. Ainda que no final tenha desprezado a maioria das mulheres sugeridas, ele aceitou alguns dos motivos e argumentos. Decidiu que teria uma mulher de fertilidade comprovada, mas não a irmã gorda e feia de Butterwell, e desposaria mais de uma mulher, como o Lord Celtic sugeria. Duas esposas duplicariam suas chances de conseguir um filho. Três esposas triplicariam. E uma dessas esposas definitivamente seria a sua sobrinha. Era sensato o conselho Lord Velaryon, do Lord Velaryon. Era sensato o conselho do Lord Velaryon. A rainha Alissa e seus dois filhos mais jovens continuavam escondidos. Acreditava-se que eles haviam fugido para além do mar estreito até Tiroche ou talvez Volantes. Mas eles ainda representavam uma ameaça contra a coroa de Maegor e contra qualquer filho que ele viesse a ter. Se ele desposasse a filha de Anis, qualquer percepção dos irmãos mais novos dela perderia força. Depois da morte do marido e a fuga para a Ilha Bela, Rhaena Targaryen se apressara em tomar providências para proteger as filhas. Se o príncipe Aegon tivesse sido de fato o rei, a lei determinava que Aérea, sua filha mais velha, era sua herdeira e, portanto, poderia reivindicar sua posição como legítima rainha dos Sete Reinos. Mas Aérea e a irmã, Raela, tinham apenas 1 ano, e Rhaena sabia que alardear essa pretensão seria o mesmo que condená-las à morte. Então tingiu os cabelos delas, mudou seus nomes e as mandou para longe, confinando-as a certos aliados poderosos, que trariam de encaminhá-los a bons lares com homens de valor que permaneciam ignorantes quanto à sua identidade verdadeira. A princesa insistiu que nem ela soubesse aonde as filhas iriam, e que não sabia ela jamais poderia revelar, nem sob tortura. Para a própria Rhaena Targaryen não haveria escapatória. Embora ela pudesse mudar de nome, tingir o cabelo e vestir trapos de uma meretriz ou as vestes de uma septã, seria impossível disfarçar sua dragão. Dreamfire era um animal esbelto e azul claro, com detalhes de prata e já haviam produzido 2 ninhadas de ovos, e Rhaena voava com ela desde os 12 anos. Não é fácil esconder um dragão, então a princesa as levou para a mais longe possível de Maegor, até a Ilha Bela, onde Mac Arman lhe ofereceu a hospitalidade de Belcastro, cujas altas torres brancas se erguiam acima do mar do Poente. E ali ela repousou, lendo, rezando, perguntando-se quanto tempo teria até que seu tio mandasse buscá-la. Mais tarde, Rhaena disse que nunca duvidou que ele faria isso. Era uma questão de quando, não de si. A convocatória veio mais cedo que ela gostaria, mas não tão cedo quanto ela temia. Resistir estava fora de questão. Isso só faria o rei descer com Balerion sobre a Ilha Bela. Rhaena se afeiçoara ao Lord Farmer, e mais do que se afeiçoara ao segundo filho dele, Aegon. Não desejava retribuir sua gentileza com fogo e sangue. Ela montou Draenfall e voou até a Fortaleza Vermelha, onde foi informada de que se casaria com o tio, o assassino de seu marido. E ali também Rhaena foi apresentada a outras noivas, pois seria um casamento triplo. A senhora Jane da casa Washington havia sido casada com Alan Tarbert, que morrera com o príncipe Aegon na batalha sob o Olho de Deus. Alguns meses depois, ela dera ao falecido senhor um filho póstumo. Alta e esbelta, com lustrosos cabelos castanhos, a senhora Jane estava sendo cortejada por um filho mais jovem de cima do rochedo Casterly, quando Maegor mandou buscá-la, mas isso nada importava para o rei. Mais perturbador foi o caso da senhora Elinor da casa Costain, esposa de Sortel Bolin, um cavaleiro de terras que havia lutado em nome do rei, em sua campanha mais recente contra os pobres irmãos. Embora tivesse apenas 19 anos,
A senhora Elinor já havia dado 3 filhos a Bolin quando o olhar do rei se voltou para ela. O menino mais novo ainda estava no peito da mãe, quando Softel foi preso pela guarda real e acusado de conspirar com rainha Alissa para assassinar o rei e colocar o menino Jaehaerys no trono de ferro. Embora Bolin tivesse se declarado inocente, foi considerado culpado e decapitado no mesmo dia. O rei Maegor deu à viúva 7 dias de luto, em honra aos deuses, e então a convocou para informá-la de que eles se casariam. Na cidade de Septo de Pedra, Septão Lua condenou os planos matrimoniais do rei Maegor, e centenas de pessoas gritaram seu apoio, mas poucos outros se atreveram a levantar a voz contra sua graça. O Alto Septão zarpou de Vila Velha até o Porto Real para celebrar o rito nupcial. Em um dia quente de primavera do ano 47 depois da conquista, Maegor Targaryen se uniu a 3 esposas no pátio da Fortaleza Vermelha. Embora cada uma de suas novas rainhas estivesse trajada com cores da casa de seus respectivos pais, o povo de Porto Real a chamou de noivas de preto, pois eram todas viúvas. Caramba! A presença do filho da senhora Jane e dos 3 meninos da senhora Elinor na cerimônia garantiram que elas desempenhassem devidamente seus papéis, mas muitos esperavam algum sinal da rebeldia da princesa Rhaena. Essa esperança foi aniquilada quando a rainha Tiana apareceu, acompanhando 2 meninas pequenas com cabelos prateados e olhos violetas, vestidas com os vermelho e preto da casa Targaryen. Foi tolice sua acreditar que poderia escondê-las de mim, disse Tiana à princesa. Rhaena abaixou a cabeça e pronunciou seus votos com a voz fria como o gelo. Contam-se muitas histórias peculiares e contraditórias a respeito da noite que se seguiu, e, com a passagem de tantos anos, é difícil separar a verdade de lendas. As 3 noivas de preto partilharam da mesma cama, como afirmaram alguns. Parece pouco provável. Sua graça visitou todas as 3 mulheres ao longo da noite e consumou as 3 uniões? Talvez. A princesa Rhaena tentou matar o rei com uma adaga escondida sobre os travesseiros, como alegaria mais tarde. Elinor Cortane arranhou as costas do rei até tirar sangue durante o coito. Jane Westerham bebeu a porção da fertilidade que a rainha Tiana supostamente lhe entregou, ou ela a jogou no rosto da mulher mais velha. Essa porção de fato foi preparada ou oferecida. A primeira menção a ela só veio acontecer já bem adentrando o governo do rei Jaehaerys, quando fazia 20 anos que as 2 mulheres tinham morrido. Caramba! Eis que sabemos, após o casamento, Maegor declarou que Aérea, a filha de Rhaena, era sua legítima herdeira, até o momento em que os deuses lhe concederem um filho, e enviou a irmã gêmea Rhaella à Vila Velha para ser educada como septão. Seu sobrinho Jaehaerys, o legítimo herdeiro segundo todas as leis dos 7 reinos, foi expressamente deserdado pelo mesmo decreto. O filho da rainha Jaime foi retificado como senhor do Solar Tarber e enviado a Rochedo Casterly para ser criado como protegido de Lyman Lannister. Os filhos mais velhos da rainha Elinor tiveram tratamento similar, um enviado ao ninho da águia e o outro ao jardim de cima. O bebê mais jovem da rainha foi entregue a uma ama de leite, visto que o rei tinha asco quando a rainha amamentava. Meio ano depois, Edwell Celtiga, a mão do rei, anunciou que a rainha Jane estava esperando um filho. Mal a barriga começara a crescer, e o rei revelou pessoalmente que a rainha Elinor também estava grávida. Maegor cobriu as 2 mulheres de presentes e honras, e concedeu terras e títulos aos pais, irmãos e tios de ambas, mas essa alegria se revelou breve. 3 luas antes do previsto, a rainha Jane foi levada à cama com o início repentino de dores do parto e deu à luz a uma criança, natimorta, tão monstruosa quanto a que Alice Arway havia parido. Uma criatura sem pernas e braços e dotada de órgãos genitais masculinos e femininos.
Minha mãe tampouco viveu muito mais que a criança. Caramba, seu. É tudo deformando. Caramba, isso aí é maldição. Isso é maldição. Hein? Isso é tudo pelas maldades que ele praticou, né? E por isso é só. E até a próxima leitura. Até mais. Tchau!